Eu costumo ter um cronograma sobre os assuntos que eu quero falar, previamente estabelecidos e organizados, e eu costumo gravar os vídeos com certa antecedência, baseado na data que eu quero postar. Porém, contudo, no entanto, eu tenho um assunto que eu acho interessante comentar aqui com vocês, que tem uma certa correlação, talvez não muito, mas nem que seja mínima, que está em evidência, e eu acho interessante falar sobre a visão de um motora de aplicativo, sobre o que está acontecendo nesse exato momento, ou nessas semanas em específico, que tem a ver com o vandalismo e a depredação de transportes coletivos, que curiosamente eu falei dias atrás, alguns vídeos falando sobre ônibus, falando também sobre caminhões, mas vamos falar exatamente sobre os ônibus, sobre o que está acontecendo em São Paulo especificamente, e o quanto isso, digamos assim, interfere no nosso dia a dia como motoras de aplicativo. Salve, salve geral, motora de pecador na área, vocês estão bem? Eu vou cometer aqui uma falta de educação, que é comer enquanto falo, que é falar enquanto como. Tentar não falar com boca cheia, vocês vão conseguir entender basicamente. E aí, geral? Vocês estão bem, né? Já me reapresentei aqui de novo. Tenho mudado um pouquinho da dinâmica aqui e talvez esse seja o primeiro vídeo que você vai assistir aqui do meu canal. Eu sou motora de app pecador. A frase que eu sempre falo e que faz todo sentido para quem trabalha no trânsito: o homem nasce bom! O que o corrompe é o trânsito e os passageiros. Vamos falar de um assunto que envolve tanto o trânsito quanto os passageiros. E o que isso de alguma forma tem a ver com o nosso dia a dia? Bem, vamos só começar por uma premissa muito básica. Boa parte da minha vida eu fiz o uso de transporte coletivo. Eu vim ter o meu primeiro carro com 27 anos. E já comentei em alguns outros vídeos que eu não sou muito do pensamento carrocrata, que hoje em dia tem que ter carro. Com a correria que é o dia a dia, um carro facilita muito e ajuda. Eu concordo que de fato ajuda, só a minha conta que eu faço é que não fecha você ter um carro no Brasil baseado em tanto de imposto que você paga, tanto para você mantê-lo como para você comprá-lo, a questão de segurança, enfim. Bem, por conta disso, eu fiz o uso, majoritariamente da minha vida, maior parte da minha vida, foi fazendo uso de transporte público. Já tem algum tempo que eu não utilizo com frequência, para dizer que não, teve uns dias atrás que o carro ficou ruim, ficou zoado longe pra caramba, eu tive que deixar o carro na mecânica, fui no final do dia pra casa de ônibus e voltei de ônibus também, que foi bem chatinho, por assim dizer. E nessa de chatinho, por assim dizer, eu vou falar hoje sobre o quanto que provavelmente o transporte público, estando bem assegurado, bem assessorado, atendendo às demandas que a população precisa ou não, afeta no nosso dia a dia aqui. Porque eu ouço tanto de passageiros quanto de pessoas do meu dia a dia que, dependendo da rota, dependendo do horário, dependendo do quanto se paga, inclusive, não vale mais a pena você fazer o uso de transporte coletivo, de ônibus, de um modo geral. Aqui a gente pode colocar CPTM, trem, metrô, monotrilho, bondinho, sei lá de onde que você está ouvindo isso aqui, mas estou falando da minha realidade de São Paulo aqui. Então muita gente acaba que faz o uso de transporte por aplicativo por não achar mais tão viável o transporte pelo coletivo, pelo ônibus, pelo busão. E aí, eu vou me lembrar que eu comecei a dirigir em março de 2019 como motora de aplicativo. Estava no final daquela guerra que teve entre os aplicativos e as cooperativas ou as empresas de táxi de um modo geral, porque afetou eles bastante. Acredito, e de novo pelo que eu estou dizendo aqui, que afetou bastante, mas muito mesmo, os ônibus, a questão dos aplicativos. Muita gente costuma utilizar muito mais. Porém, contudo, no entanto, a briga que está acontecendo hoje, se você, por um acaso, está meio deslocado e não está entendendo exatamente do que eu estou falando,
já de alguns dias para cá, mais de mês, que os transportes coletivos na região metropolitana de São Paulo, um pouco também na área serrana ou na área da praia, têm sofrido por excessos e muito vandalismo. Basicamente, são apedrejados, eu vi até casos de bolinha de gude, e estão atrelando a um certo poder paralelo, estão atrelando a uma certa máfia, estão atrelando a joguinhos online ou disputas online que são marcadas e vou ver quem é que vai fazer mais. Enfim, eu fiz a menção aqui em relação aos táxis porque eu me lembro de fato, nos primeiros meses, eu em Congonhas principalmente, que está mais próximo aqui da capital, às vezes o passageiro pedia para sentar na frente porque ele não queria que fosse identificado o meu carro como de aplicativo, porque alguns taxistas, vulgo taxistas de algumas empresas, ou pessoal que defendia a sua lá, estava depredando, estava causando algum tipo de constrangimento, enfim. E aí, agora a gente ouve que o transporte coletivo em São Paulo, de um modo geral, está movendo aí desde prefeitura a governo do estado, todo santo dia. Raros foram os dias que não teve algum tipo de manifestação, geralmente por conta da imprensa, de que hoje teve uma quantidade XYZ de veículos atingidos, já teve algumas pessoas que se machucaram, que se lesionaram, que foram vítimas desse caso, até o dia que se chama hoje. Estou gravando hoje no dia 21 de julho, e não teve nenhuma morte, pelo menos até onde eu vi. Se teve nesse tempo que eu tô gravando, você já deve ter ouvido por aí. Por que eu tô dizendo isso? Não houve, e aqui eu não tô para defender nem lá nem cá, tá? De novo, eu fiz o uso de transporte coletivo boa parte da minha vida. Eu nasci na zona oeste de São Paulo, e a minha mãe, junto com meu pai, me trouxe de lá com os famosos poeirinhas, de lá da Zona Oeste até o ABC, onde nós morávamos em São Bernardo nessa época. Então, assim, tem muita gente que às vezes pela tecnologia, gente de idade, ou pessoas que não tem muito traquejo com a tecnologia, ainda continua pegando ônibus. A gente teve esse caso de algumas pessoas que trabalhavam ou trabalham com táxi que não gostaram e vinham vandalizar os carros de aplicativo, mas a gente não viu o oposto, de empresas de ônibus de algum modo vandalizando ou culpabilizando eles talvez não terem mais tantos rendimentos e crescendo tanto, porque de fato nós viemos, isso é uma coisa que eu ouço pra caramba, você já deve ter ouvido ou já deve ter disto, que o aplicativo veio para salvar muita gente, desde os passageiros aos motoristas. Pausa, aspas, fechada. Cara, o fato deles, eu não fiz nenhuma análise, nem fui atrás de matéria para ver, mas deve ter algum tipo de fundamento, que deve ter gente com medo agora de embarcar nos ônibus, nos coletivos, e tá chamando mais aplicativo, ou tá indo a pé, tá dando alguma outra rebolada para não ficar vendido nesse caso. Mas muito provavelmente deve ter gente que de fato tá pensando assim, ó, não vou pegar busão, já não queria mesmo, então eu vou pegar o carro de aplicativo lá, seja lá por qual aplicativo que eu preferir, seja em Uberlândia ou que eu peço por 99 vezes. Mas, cara, a parada de segurança, e de novo, um dos motivos que eu falo recorrentemente aqui é a questão da segurança. Desde os passageiros, desde outros motoristas, aos transeuntes que estão na rua, e às vezes até a própria falta de policiamento que está respingando, inclusive agora, em quem depende do transporte coletivo, dos ônibus. Então, meus amigos, a minha comparação como, digamos assim, alguém que trabalha na concorrência junto com os ônibus, naqueles que estão diretamente ligados a, se tem mais passageiro aqui, vai ter menos passageiro lá. Dependendo, se tiver mais passageiro lá, vai ter menos aqui e tal. Cara, a segurança no Brasil é uma desgraça. E eu, de vez em quando, eu até desliguei. Hoje eu não liguei a rádio, porque independente da rádio que você liga, tá falando sobre um monte de coisa e sempre volta nessa questão da falta de segurança, e que o poder público, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Pública, junto com os públicos que deveriam cuidar disso, não acharam ainda uma solução. Mais de 30 dias e a população está ao léu, e a população está vendida, e a população está com medo.
Eu até poderia dizer que, como eu comentei agora há pouco, que se dane, eles vão vir mais passageiros para cá. Mas o que é que pode me garantir que não possa ter, como já aconteceu alguns anos atrás, algum outro tipo de classe de gente, de pessoa, de energúmenos violentos, criminosos, que vão vir atacar, por exemplo, meu carro. Porque estão descontentes com os aplicativos. A gente ouve, também tem essa outra questão, de se vai ter leis trabalhistas ou não, se é justo ou não, enfim, é uma salada. É uma salada esse Brasil, e eu ainda não cheguei a ver, já ouvi de relatos, tanto em rede social como até mesmo em jornais, próximo da minha casa, nos bairros aqui próximo, que tem gente sendo prejudicada, porque aí para o ônibus tem que descer todo mundo, se não machuca ninguém. Enfim, eu poderia estar aqui comemorando que vai ter mais gente dentro do meu carro, mas não serei tão idiota ao ponto de comemorar com a desgraça. Eu não tô aqui preocupado com a questão das empresas não, tá? Muita gente nas últimas eleições municipais foi atrelado a um certo candidato aí, uma certa máfia, que pode ser um dos motivos que está sendo ligado. Cara, eu poderia ser o mais imbecil possível e dizer que eu tô me dando bem com isso, mas eu não vou. Eu tô aqui pra, primeiro, obviamente, prestar um serviço onde eu consiga ter os meus recursos voltados pra mim, eu consiga trabalhar, eu consiga viver, e de alguma forma servir aqueles que estão pagando pra isso, de um modo seguro, de um modo minimamente mínimo, saca? Então assim, tá embaçado. Se você não está aqui em São Paulo, eu sei que a gente ouve, eu já ouvi, por exemplo, que recentemente lá no Nordeste, Fortaleza, Ceará, a segurança lá não tá muito legal, Rio de Janeiro nem se fala, tantas outras regiões. Mas só para dar os meus 15 centavos de contribuição e de opinião aqui, que não vai acrescentar em nada, mas só para dizer que nós somos afetados positiva ou negativamente. Mas o poder público, de modo geral, para variar, está provando da sua ineficácia. Está mostrando e provando que são... Cara, para que eles existem? O meu lado anarquista grita, apesar que nem o anarquismo também serve muito. Tamo ferrado, gente. E você, nesses últimos dias que tá aqui em São Paulo, presenciou alguma coisa desse tipo? Tava em algum busão que foi... acho que a palavra certa é essa mesma, vandalizado. Você estava em algum busão que foi vandalizado? Comenta aí, compartilha se você acha que a gente, como motoras de app, estamos ajudando, você se sente mais seguro conosco ou não. Enfim, Brasilzão, não tem muito o que fazer não.